Graça e paz, gente querida, povo de Deus, filhos de Deus comprados pelo sangue da cruz, libertos do império das trevas, justificados pela obra de Cristo na cruz. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês novamente, iniciando esta live. Eu tenho um grande interesse na tua vida, como sempre tenho dito. O interesse é que você entenda cada vez mais o Evangelho da graça de Deus. Eu quero ler aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, onde Paulo diz, a partir do versículo de número 8, ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. No versículo 9 ele diz: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que ele nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora preste muita atenção: o qual não só destruiu a morte, ele trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Você entendeu isso que eu acabei de dizer? Paulo fala que o Evangelho é segundo o poder de Deus. E Paulo diz que nós somos chamados antes dos tempos eternos. E esse chamamento se manifestou agora com o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora olha o que ele diz: o qual não só destruiu a morte. Paulo está dizendo que Jesus destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Você parou para pensar nisso? Então o Evangelho traz para nós não só luz, não só a vida, mas ele traz para nós a imortalidade. O Evangelho traz para nós a imortalidade. Olha que coisa gloriosa. Então você sabe que um dia esse corpo ele vai parar de funcionar, ele vai voltar ao pó. Deus disse para Adão lá no capítulo 13 de Gênesis: tu és pó e ao pó tornarás, decretando ali que o homem havia de morrer. Então a morte, um dia ela vai se manifestar nesse nosso corpo de carne. Mas nós não somos esse corpo de carne somente, nós somos um espírito. Nós temos um homem interior. E esse já traz nele a imortalidade. Você acredita nisso? A imortalidade que é trazida pelo conhecimento do Evangelho. Então, é esse o interesse que eu tenho pela tua vida, é que você enxergue cada vez mais, que você descubra cada vez mais, que o Evangelho nos traz a imortalidade. Evangelho não é isso: olha, vem aqui que os seus problemas vão se resolver, você está sem trabalho, vem fazer uma campanha para ter trabalho. Ah, você está com uma certa enfermidade, vem aqui que nós vamos fazer a campanha da cura. O Evangelho não é solução de problema terreno. O Evangelho não é prometer que se a pessoa vir para a igreja, ela vai melhorar de vida, Jesus vai resolver os problemas dela. Muitas coisas nunca vão mudar, porque está aliado a outras pessoas, aliado a um mundo externo. Isso não é o Evangelho. Soluções de problema não é o Evangelho. Agora o Evangelho, o centro dele é a obra de Cristo na cruz, e como eu acabei de ler para você, através do Evangelho, Jesus trouxe
a imortalidade. Ele destruiu a morte. Ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, destruiu a morte e trouxe a imortalidade mediante o Evangelho. E para isso que estamos aqui, a cada dia, trabalhando nessas cartas de Paulo, para que você enxergue a grandeza do Evangelho e você veja que neste Evangelho nós encontramos a vida eterna, a imortalidade mediante o Evangelho. Então vamos para a palavra de hoje. Vamos abrir a palavra em Gálatas, capítulo de número 5. Nós estamos naquela série de pregações sobre Gálatas, desde o capítulo 13, chegamos agora no capítulo 5. E vamos ler novamente o que lemos a semana passada do capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 1 a 4, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Veja bem, Cristo já nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. A tônica vai estar hoje no versículo de número 4, que diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então vamos relembrar, por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu com a igreja dos Gálatas? Vou dizer de novo, pode me dar uma aula já a respeito disso. Paulo foi para as regiões da Galácia e fundou igrejas. E o que Paulo pregou nessas igrejas? Ele pregou aquilo que Jesus Cristo revelou a ele, o Evangelho da graça de Deus. Paulo expôs tudo aquilo que aconteceu na cruz. Paulo falou daquele sangue derramado na cruz. Paulo falou do sacrifício perfeito que Cristo fez na cruz. Paulo ensinou tudo sobre o espírito de dívida que era contra nós, que eram as ordenanças da lei, que na cruz tudo isso, toda a nossa culpa, escrito de dívida, foi removido. Paulo ensinou, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Olha que Paulo fala no capítulo 3 de Gálatas, que eu quero ler de novo no versículo 1. Ó Gálatas insensatos, Paulo os chama de insensatos. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Então, no ensinamento de Paulo, Paulo está dizendo que expôs diante deles o Cristo crucificado, tudo o que aconteceu na cruz. Paulo ensinou que tudo da parte de Deus para o homem vem através da obra de Cristo na cruz. Paulo ensinou que tudo nos foi dado gratuitamente através da obra que Cristo fez na cruz. Paulo ensinou tudo sobre a graça de Deus para eles. E o que aconteceu? Chegaram lá o pessoal da lei. Paulo se ausentou, o pessoal do judaísmo chegou lá. O pessoal da velha aliança chegaram lá e disseram para os Gálatas: olha, só o que Cristo fez na cruz não é suficiente. Aquilo que Paulo ensinou não é suficiente. Vocês precisam voltar-se para o Velho Testamento. Vocês precisam voltar-se para a lei, para a velha aliança. Vocês precisam se circuncidar e guardar a lei. E eles se infiltraram na igreja dos Gálatas e perverteram aquilo que Paulo havia ensinado, para que eles se voltassem para o judaísmo, para a velha aliança. Então a mesma coisa nos dias de hoje. Nós vemos milhares de pessoas, milhares de igrejas que elas não passaram pela cruz. Elas estão lá no Velho Testamento, elas só pregam o Velho Testamento, as campanhas do Velho Testamento, tudo o que elas ensinam
gira em torno das obras do Velho Testamento. Elas não passam pela cruz, elas não entram nas cartas de Paulo. E se eu quiser entender o que é evangelho, eu preciso entender as cartas de Paulo. Se eu não entender as cartas de Paulo, eu não entendo o evangelho. Eu posso ler Mateus, Marcos, Lucas e João, falar dos milagres de Jesus, que ele multiplicou pão, expulsou demônio, ele acalmou uma tempestade. É tudo isso muito bonito, mas isso não é evangelho. Se eu ficar só nisso, eu não compreendo o que é evangelho. Porque para mim entender o que é evangelho realmente, preciso entender as cartas de Paulo. E entre elas entender carta de Paulo aos Romanos. Porque se eu não entendê-las, eu não vou ter uma visão clara do que é evangelho. Por isso que eu digo para você de novo, olha, já faz umas 3 lives que eu estou dizendo isso. Você precisa conhecer detalhadamente cada carta de Paulo. Você precisa estudá-las. Você precisa, no conhecimento, dominar todos os assuntos que cada carta tem. Não esqueça isso que eu estou te dizendo. Isso é de suma importância. Porque se você não dominar as cartas de Paulo, você ainda vai ser influenciado por muitos ensinos errados que vêm de outras cartas. Então é necessário que você conheça cada carta de Paulo, estude cada carta, tenha domínio sobre elas no conhecimento, saiba o que cada uma delas quer dizer para você, mantê-las vivas no seu coração. O que vai criar isso em você? Isso vai criar um escudo no seu conhecimento, vai criar uma proteção no teu conhecimento. E quando você ouvir pregações, você ver pessoas falando coisas que não ensinam o que Paulo ensinou, você vai ter um escudo de proteção. Essas coisas vão vir, vão bater, vão cair e não vão se introduzir em você. Por quê? Porque as cartas de Paulo criam um escudo no conhecimento e que resiste a toda mentira, toda enganação, tudo aquilo que é falso evangelho. Enquanto você não tiver esse domínio, você ainda está vulnerável a um monte de coisas. Você ainda vai estar vulnerável à falsa doutrina. Ainda não vai ter clareza suficiente sobre os feitos da cruz. Então você precisa conhecê-las. Então, voltando ao capítulo 3 de Gálatas, o que Paulo ensinou? Paulo diz: Gálatas insensatos, vocês foram enfeitiçados. Quem fez isso com vocês? Não é? E ele fala: diante dos olhos de vocês eu expus, eu ensinei tudo sobre o Cristo crucificado. Então Paulo ensinou tudo sobre a graça de Deus, e os Gálatas foram levados pela influência do pessoal da velha aliança, aqueles que querem viver no judaísmo, pela influência dos ensinos do Velho Testamento. De onde vem a maior parte das falsas doutrinas? Não vem do Velho Testamento? De onde vêm as doutrinas que aprisionam as pessoas? Olha bem, não vem do Velho Testamento baseado nas leis, baseado na lei de Moisés, baseado no ensino judaico que era dado para o povo daquele tempo no Velho Testamento? Vem dali. A maior parte das falsas doutrinas, presta atenção, vem do Velho Testamento. Então Paulo, no capítulo 1 de Gálatas, eu já li isso bastante para você, ele fala no versículo 6: admira-me que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou, vocês foram chamados na graça, eu ensinei a graça de Cristo para vocês. E Paulo fala para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quem eram os que estavam perturbando? O pessoal da lei, o pessoal da velha aliança, o pessoal que queria arrastar os Gálatas para o Velho Testamento, para pô-los debaixo da lei. Então Paulo fala: o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então você poderia perguntar: mas pastor, o que é o evangelho pervertido, o evangelho de Cristo? É quando eu pego a velha aliança e quero misturar com a nova aliança. Quando eu pego a lei, quero pôr a lei debaixo da doutrina da graça, fazer essa mistura.
Velho Testamento e Novo Testamento não se combinam. Tudo que falava de Cristo na velha aliança já se cumpriu em Cristo. Todas as profecias a respeito dele já se cumpriram. Isaías 53, que fala do sacrifício de Jesus Cristo, já se cumpriu. Entende? Então, aquela doutrina judaica, ela não combina com a nova aliança. Então, quando eu misturo as duas coisas, surge aí o evangelho pervertido, que confundem a cabeça das pessoas. Era isso que Paulo está dizendo. Vocês foram chamados na graça, Gálatas. E tão depressa, não deu nem tempo de amadurecer. Vocês estão partindo para outro evangelho. Vocês ouviram a voz dos perturbadores e estão sendo arrastados para um falso evangelho. Então Paulo fala: mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, o que Paulo fala? Olha como é forte isso: seja anátema, seja maldito. E depois ele diz no versículo 9: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebesse, seja o quê? Seja anátema. E aí Paulo escreve essa carta e vai dissertando com eles, mostrando o erro que eles estão cometendo e tentando trazê-los de volta à sobriedade. Até que nós chegamos nesse capítulo 5, onde Paulo fala no versículo 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. O que Paulo tem em mente quando fala para a liberdade Cristo já nos libertou? Liberdade do quê? Liberdade da velha aliança. Cristo nos libertou da velha aliança, nos libertou da lei. Então Paulo fala, para a liberdade Cristo já nos libertou. Cristo já nos libertou da velha aliança. Você tem que entender isso. Deus não se relaciona com cada um de nós através da velha aliança. A velha aliança é assunto passado para Deus. Deus se relaciona comigo, com você, com a igreja, através da nova aliança. Deus, o próprio Deus que instituiu a lei, que deu tudo que se fazia no Velho Testamento. Mas o próprio Deus acabou com tudo aquilo e mudou na cruz. Quando Cristo vai para a cruz, ele cumpre a velha aliança. E cumprindo a velha aliança, aquilo acabou. O próprio Deus que estabeleceu foi Ele mesmo que na cruz tirou. Então, eu não posso misturar a velha aliança com a nova aliança, porque é isso que é o evangelho pervertido. Aí, Paulo fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nos libertou da onde? Da velha aliança. Do Velho Testamento. Cristo já nos libertou de tudo aquilo. Ele cumpriu, pôs um fim e nos libertou. Então Paulo fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele fala assim, permanecei pois firmes nessa liberdade. E não volte para trás. Não se submeta de novo ao jugo da escravidão. O que é se submeter ao jugo da escravidão? É eu voltar para a velha aliança e ficar lá, naqueles ensinos ultrapassados que acabaram na cruz. Está bem claro isso? Aí ele fala no versículo 2, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Agora vamos começar a palavra de hoje, versículo 4. De Cristo vos desligastes, vocês que querem se justificar pela lei, da graça decaístes. Olha que coisa séria que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, vocês estão voltando para a lei, tentando se justificar por lei. Vocês se desligaram de Cristo, vocês caíram da graça, fazendo assim. Então nós precisamos ter bastante clareza do que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que os Gálatas estavam querendo se justificar pela lei. Mas o que é essa palavra se justificar? Eu já falei isso muitas vezes aqui, vou continuar falando. O que é ser justificado? O que é ser justificado diante de Deus, né? Então eu marquei aqui algumas coisas para que você entenda. A primeira coisa que eu tenho que entender: nenhum homem, por obra alguma que ele possa fazer, ele tem poder para justificar-se a si mesmo.
Ele pode fazer muitas obras religiosas, ele pode dar dinheiro, ele pode subir no monte, descer do monte, pagar preço, fazer vigília, fazer jejum, ele pode dar comida para as pessoas debaixo da ponte, tudo isso é muito bonito. Mas nenhuma coisa dessas tem poder para justificar o ser humano diante de Deus. Não existe uma obra que o homem possa fazer que torna ele justificado diante de Deus. Os gálatas estavam voltando para praticar a lei, para tentarem ser justificados praticando as obras da lei. Então uma coisa que você tem que entender é que ninguém tem poder de fazer alguma coisa para ser justificado diante de Deus. Nenhuma religião tem poder de justificar o homem diante de Deus. O único que teve poder para fazer isso e nos justificou foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a pergunta é essa: o que é ser justificado? Então eu vou falar aqui com calma, para que você entenda isso claramente. Então, uma pessoa justificada é uma pessoa que não tem mais culpa. Ela não é mais culpada, a culpa dela foi removida na cruz. O que é uma pessoa justificada? É uma pessoa que está reconciliada com Deus, não tem mais inimizade. Os pecados que existiam entre ela e Deus foi removido, não existe mais parede de separação entre ela e Deus. O que é então ainda uma pessoa justificada? Ela está em paz com Deus, não tem mais nada entre ela e Deus que a separa de Deus. O que é uma pessoa justificada? Eu estou perguntando e respondendo. É uma pessoa que Deus declarou ela inocente, sem culpa, sem condenação. O que é uma pessoa justificada? Não está mais debaixo de condenação. Uma pessoa aceita por Deus, sem culpa, limpa diante de Deus. Está em paz com Deus. Você entende que você que crê em Cristo, quando Deus olha para você, Ele sabe que você crê naquilo que Cristo fez na cruz. Então Ele vê você sem culpa, reconciliado com Ele, em paz com Deus, foi inocentado, está reconciliado, uma pessoa aceita diante de Deus. Você está limpo diante de Deus. Ele sabe que você crê em Jesus Cristo e sabe que Cristo te justificou. Então Ele te vê, Ele não te vê mais aquele pecador, Ele não te vê mais condenado, Ele não te vê mais você aprisionado, acorrentado. Ele vê você totalmente livre, sem culpa diante dele. Foi Ele que te atribuiu essa justiça através do que Cristo fez na cruz. Alguém poderia perguntar: então, pastor, quando Deus olha para mim, Ele não me vê como eu me vejo? Você olha para você, então você vê você na carne, cheio de defeito, cheio de falha. Você vê que você se irrita, você perde a paciência, você tem cobiça no seu coração. Então, você se vê todo manchado, todo preso, devendo para Deus. Você se vê imperfeito. Mas quando Deus olha para você, Ele te vê através do que Cristo fez na cruz. Então Ele te vê perdoado, uma pessoa inocente, uma pessoa limpa, reconciliada, sem condenação diante dEle. É assim que Ele te vê. É assim que o Evangelho mostra como Deus nos vê, como é que nós somos realmente. Agora surge a outra pergunta: pastor, eu consigo essa justificação fazendo jejum? Não. E se eu passar uma noite toda sem dormir, buscando a Deus, pagando o preço? Não vai adiantar nada. E se eu subir no monte, ficar clamando no monte? Pior ainda, vai se desgastar a troco de nada. E se eu pegar todo o meu dinheiro, pastor? Dar tudo, vender minha casa, meu carro, fazer uma prova com Deus, dar todo o meu dinheiro na igreja, e você vai ficar pobre na miséria. Isso aí não vai te justificar diante de Deus. Então não existe uma obra que o homem possa fazer. Enquanto você não entender isso, você vai ter dificuldade de entender o Evangelho. Não existe uma coisa que o homem possa fazer que o torne justo diante de Deus. Não existe. Você quer ver uma coisa impossível que está na Bíblia?
é que o homem seja justificado por esforço próprio, pelo seu esforço, por as suas obras. Não existe coisa alguma que o homem possa fazer que lhe dê o título sem culpa, inocente, reconciliado, justificado. Não existe uma obra. Você tem que entender isso. O que aconteceu com os Gálatas? Eles queriam essa justificação se voltando para a lei, praticando as obras da lei. Paulo está dizendo que isso é impossível, porque por obras é impossível que o homem seja justificado. Então você enxerga isso comigo? Você enxerga o sacrifício na cruz? Quando Deus olha para você, preste atenção, Ele te vê através de Cristo, inocente, justificado, sem culpa, sem condenação. Ele te vê totalmente limpo, porque Ele te vê através da obra da cruz. Ele te vê através do sangue derramado, que te purificou de todo o pecado, que te justificou. Deus te vê através da obra da cruz. Agora, nós precisamos nos ver como a Bíblia nos mostra que somos. Essa é a questão. Você entende que a obra de Cristo na cruz foi tão perfeita que Ele te justificou, tornou você inocente diante de Deus, tornou você sem culpa. Por isso que o Romanos 8:1, agora nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque a condenação caiu em Cristo na cruz. Agora a religião não vê assim. A religião está te cobrando o tempo todo, pedindo para você fazer coisas, te enclausurando dentro de uma igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você não pode sair de dentro da igreja. Se sair, vai perder a salvação. A religião está te cobrando coisas que Deus não cobra. Está sempre te ameaçando. Olha, não faz isso, não faz aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, te oprimindo dos pés à cabeça o tempo todo, porque não entende a justificação da cruz. Então Paulo começa a trabalhar muito para explicar a justificação não é por obras para os Gálatas. Então vamos ler diversos versículos. Gálatas capítulo de número 2, versículo 16, preste atenção que Paulo está explicando. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Então, eu não vou me tornar inocente praticando obras da lei. Eu não vou me tornar sem culpa praticando obras da lei. Eu não vou me tornar sem condenação praticando obras da lei. Eu não vou me tornar inocente praticando obras da lei. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Como é, Paulo, que o homem é justificado? Ele fala, é sim, mediante a fé em Jesus Cristo. Aí ele diz, também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, por obras da lei ninguém será justificado. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, por nenhumas outras obras. Aí Paulo fala, nós também acreditamos em Cristo. E olha que Paulo veio das obras da lei, ele nasceu debaixo da lei, viveu anos debaixo da lei. Então ele está dizendo que não há justificação. Se eu ficar na lei, não tem como eu ser justificado diante de Deus. E ele acrescenta, nós também temos acreditado em Cristo. Para quê? Para que fôssemos justificados pela fé em quê? No que Cristo fez, e não por obras da lei. Aí Paulo fala, pois por obras da lei ninguém será justificado. Vou repetir as mesmas coisas. Você pode fazer coisas extraordinárias em questão de obras religiosas, mas quando elas chegam diante de Deus, elas cheiram mal, porque a fonte dessas obras é a tua carne. Você pode fazer coisas que para o homem são extraordinárias na religião, mas quando essas obras chegam diante de Deus, não serve. Por quê? Porque a fonte é um homem defeituoso, um homem na carne, que não consegue produzir.
Você tem que entender isso. Nada que você possa fazer lhe dará condições de ser justificado diante de Deus. Vamos para outro texto agora. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, vamos ler ali versículos 21 a 25. Preste muita atenção. Mas agora, no tempo de Paulo, olha lá, agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha lá, justiça de Deus baseada em quê? Mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que acreditam, porque não há distinção de pessoas. E aí ele fala no versículo 23, a condição de todo homem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24, agora ele mostra como é que nós somos justificados, como é que eu me tornei sem culpa, como é que Deus me inocentou, como é que eu me tornei sem condenação, como é que eu me tornei uma pessoa sem culpa aceita por Deus. Ele fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe aonde? Em Cristo Jesus. Então Paulo fala que essa justificação, ela veio pela graça de Deus, e Deus me deu gratuitamente. Eu não paguei preço por nada, eu não tive nenhum esforço. Essa justificação me foi dada através de Cristo, gratuitamente. Presta atenção. Quem pecou foi Adão, não foi eu que pequei. Adão era o cabeça da raça humana. Quando ele pecou, eu nem existia, você nem existia ainda. E quando nós nascemos, nós herdamos essa herança de pecado e de Adão. Adão teve a oportunidade de agradar a Deus, de obedecer ou não, mas eu não tive. Eu já nasci condenado por causa daquilo que Adão fez. Foi ele que pecou e não eu. E eu nasci séculos, milhares e milhares de anos depois, condenado por aquilo que ele fez. Eu não tive a oportunidade de estar diante da árvore do conhecimento do bem e do mal e decidir se eu comia ou não comia. Eu não tive essa oportunidade. Adão teve e escolheu comer. Mas eu não tive, já caí, nasci condenado pela escolha errada que ele fez. Então Deus seria injusto em me condenar, sim ou não? Então foi por isso que o próprio Deus se faz carne na pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo vem tomar a minha condenação sobre ele e me inocentar. Deus é justo, entende isso? E essa justificação é me dada como? É me dada gratuitamente. Vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Tenho lido aqui continuamente esses versículos para você memorizar, marcar na sua Bíblia, reler depois e saber. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, mostra como é que nós somos justificados. Ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que Paulo está dizendo? Que Jesus Cristo nunca pecou, ele era perfeito, ele nunca pecou. Mas na cruz ele foi feito pecado, é como se ele encarnasse o pecado. Ele foi feito pecado para que nele, lá na cruz, nós, que éramos os culpados, fôssemos feitos a justiça de Deus. Então ele assumiu, ele encarnou o nosso pecado. O pecado foi julgado, condenado e morto na cruz, para que nós fôssemos feitos o quê? Nós fôssemos feitos a justiça de Deus. E quando Deus olha para nós, como é que Ele nos vê? Ele nos vê a justiça de Deus, a sua própria justiça. Você entende como a morte de Cristo na cruz é gigantesca? Aquele sangue que foi derramado é coisa gigantesca. Você entende que
Ali na cruz ele é o sacrifício perfeito. Por isso que a lei acabou. Por quê? Porque as exigências todas da lei, Cristo cumpriu. E foi o último sacrifício da lei. Por isso que a lei acabou, ele cumpriu tudo. E encerrou aquilo. Quem não entender isso, não entende o Evangelho. Então a morte do Deus homem, homem Deus na cruz, aquele sangue que era sangue de Deus, já te expliquei isso, Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. A morte de Cristo na cruz é a coisa mais extraordinária do universo. Aquele Cristo crucificado ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquilo, Paulo disse, a sabedoria de Deus e poder de Deus. É isso que resolveu o problema para sempre, nos justificou para sempre, não existe outra coisa. Será que você entende isso? Vamos lá para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Vamos ler a partir do versículo 17, mas a tônica é o versículo 19. Então, vamos ler com calma isso. Olha para mim, preste atenção. Se você está com o zap aí, deixa um pouquinho o celular de lado. É muito importante que você entenda isso. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, o que Paulo está dizendo? Que foi só um que pecou, foi Adão. Pela ofensa dele, ele passou esse mal para toda a humanidade. Veio a morte através de Adão. Vou ler de novo. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, agora ele vai mostrar Cristo. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de quem? De um só, Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Por meio de Adão veio todo o mal, estragou todo mundo. Mas agora por meio de Cristo vem todo o bem, todo o perdão, toda a justiça. E nós vamos reinar em vida por meio de Cristo. Adão veio todo mal. Cristo acabou com esse mal e trouxe vida para todos nós. Foi totalmente ao contrário. Cristo desfez na cruz o que Adão fez. Entende ou não? Continuando. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ele está fazendo o mesmo paralelo. O que ele está dizendo? Por uma só ofensa, qual ofensa? Que Adão cometeu lá em Gênesis 3. Paulo fala, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Pela ofensa de Adão, ele estragou a raça humana inteira, veio juízo sobre todos. Nós herdamos dele esse juízo e essa morte. Agora ele fala ao contrário. Assim também por um só ato de justiça. Quem praticou o ato de justiça? Foi Jesus Cristo. Por um só ato de justiça, ele diz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por uma ofensa, Adão cometeu a ofensa e o pecado. Estragou tudo. Cristo cometeu a justiça. Nos livrou do mal que Adão trouxe e passou o bem dele para nós gratuitamente. Assim também por um só ato de justiça, Cristo passou para nós a graça dele que nos justifica e que dá vida. Vou de novo falar isso. Adão pecou, estragou todo mundo. Cristo limpou-nos de Adão e pelo seu ato de justiça. Onde é que ele praticou o ato de justiça? Na cruz. Ele derramou a graça abundante sobre nós, a justiça dele veio sobre nós e nos deu vida. Adão errou, matou todo mundo, estragou todo mundo. Cristo fez tudo certinho. O mal que Adão cometeu passou para todos. O bem que Cristo cometeu passou para todos. Ele nos tirou de Adão e nos pôs em Cristo. Adão passou o mal. Jesus Cristo passou o bem para todos nós.
Vocês estão entendendo? Então ele nos tirou de todo o mal que veio de Adão. Aonde aconteceu isso? Na cruz. E todo o bem que ele tinha pelo ato de justiça, ele passou esse bem para todos nós. Então, vou ler de novo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, da mesma forma, da mesma maneira, por um só ato de justiça que Cristo praticou na cruz, veio o bem, veio a graça sobre todos nós, essa graça que dá vida. Olha o versículo 19, Paulo continua fazendo o mesmo paralelo. Porque como pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só, de Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Adão desobedeceu e muitos se tornaram pecadores, passou o mal para todos nós. Cristo obedeceu e passou o bem para todos nós. Adão desobedeceu, passou a condenação para todos. Cristo obedeceu e passou a vida, a justiça para todos nós. Então Adão foi uma porta que Cristo fechou na cruz. E ele é outra porta que se abriu para o bem todo vir para cima de nós. Da mesma forma que Adão passou o mal, Cristo passou o bem para todos nós. É a graça de Deus. Então nós estamos cheios da graça. Justificados, perdoados, inocentados, sem culpa, reconciliados. Tudo de bom Cristo trouxe para cada um de nós. E onde tudo isso aconteceu? Tudo isso aconteceu onde? Na cruz do Calvário. Então todo o bem que Cristo conseguiu na cruz, todas as bênçãos, todos os benefícios, tudo Deus através de Cristo passou o bem para nós gratuitamente, independente do meu comportamento, independente de qualquer boa obra que eu pudesse praticar. Por isso que Paulo está explicando que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Ninguém produz nada para ser justificado, mas Cristo produziu tudo e nos justificou e nos passou os benefícios de tudo isso gratuitamente. Por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 13. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por isso que nós declaramos que já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso já se cumpriu na nossa vida. Nós não estamos atrás de bênçãos. Nós estamos esperando todas elas se materializarem. Você está entendendo? Você plantou um pé de manga. Não plantou? A vida que está na mangueira, vai chegar um tempo que essa mangueira vai crescer e por ela mesma vai produzir muitos frutos de manga. Sim ou não? Tudo tem um tempo para se manifestar. Mesmas coisas nós estamos assim, atrás de bênçãos, se mordendo, fazendo campanha, lutando para alcançar bênção. Não, a coisa automaticamente ela vem crescendo, se desenvolvendo. Na época da maturidade, o fruto todo vai aparecer espontaneamente, sem esforço, sem desespero. Eu não estou assim, ó Deus, me abençoa, faça isso, faça aquilo, não. Vai crescendo no conhecimento da graça e do Evangelho, que as bênçãos elas vão frutificar espontaneamente no tempo certo. Nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Então você está clareando para você o que aconteceu com os Gálatas. Eles deixaram a graça de Deus de lado e foram atrás dos judaizantes, tentando se justificar por obras. Então Paulo está mostrando que eles estão cometendo um grande erro e mostrando que pelo Evangelho ninguém vai ser justificado diante de Deus por obra alguma, por coisa alguma que faça. É Deus que nos justifica. Então vamos aqui mesmo em Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. Diz assim, preste muita atenção nisso.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o que Paulo está dizendo? Você é um chamado segundo o propósito de Deus, você ama a Deus. Então ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Na nossa cabeça está assim: só as coisas boas que cooperam para o meu bem. As coisas ruins não. Tudo, tanto coisas boas como as coisas ruins, tudo Deus faz cooperar para o nosso bem. Nós gostamos só que coisas boas aconteçam, mas quando acontecem coisas ruins, nós também temos que enxergar que todas essas coisas ruins cooperam para o nosso bem. Tudo no exato momento, seja coisas boas e coisas ruins, estão cooperando para o nosso bem. Uma mãe poderia dizer: pastor, não pode ser verdade isso, o meu filho não vem na igreja, não quer nem saber de Deus. Pois eu lhe afirmo que este comportamento errado dele está cooperando para o teu bem. Deixa o tempo passar. Alguém poderia dizer: pastor, mas como coopera para o meu bem? Eu estou desempregado nessa pandemia aqui, perdi o emprego. É coisa duríssima que você está passando. Mas eu lhe afirmo que até isso, presta atenção, coopera para o teu bem. Deixa o tempo passar, que lá na frente você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos para o versículo seguinte. Aí ele diz no versículo 29: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então você foi predestinado para ser semelhante a Jesus. Jesus se multiplicou em mim e em você. Então você foi justificado para se tornar igualzinho a Jesus. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E ao que justificou, a esses também glorificou. Então o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que se você foi chamado por Deus, você é um justificado. Ele te justificou. Ele que tirou a tua culpa. Ele que tirou a tua condenação. Ele que te tornou inocente. Ele que quitou a tua dívida na cruz do Calvário e te tornou justo diante de Deus, inculpável diante de Deus, não por tuas obras, mas porque Ele fez isso por você através de Jesus. Quem vive debaixo de lei não entende essa linguagem. Se você mandar essa live para alguém que está debaixo de lei, ele vai falar que tudo que eu estou dizendo para você é heresia, porque ele não entende o sacrifício da cruz. Ele vai dizer: não, é pecado, para ele o pecado está vivo na cabeça dele, nas entranhas dele, na emoção dele. Ele mesmo se vê condenado o tempo todo. Ele não consegue entender que ele foi inocentado, justificado na cruz. Ele não consegue entender. Aí Paulo faz uma pergunta no versículo 33. Ele fala assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? O que Paulo está dizendo? Quem é que vai se levantar e vai tentar acusar um eleito de Deus, alguém que foi justificado? Quem é que vai se levantar e te acusar, você que foi justificado diante de Deus, dizendo um montão de coisa a seu respeito? Quem vai te condenar? Aí Paulo diz: é Deus quem o justificou. Se Deus me justificou, acabou minha culpa para sempre. Ele me justificou até o fim da minha vida neste corpo de carne. Ele me justificou até o último suspiro nessa vida que eu der. Uma vez justificado, justificado para sempre. Por isso que salvação não se perde. Quem que vai te condenar? Quem tentará acusação contra você que é um eleito de Deus? Aí Paulo responde: foi Deus que justificou, e se Deus justificou, para sempre justificado. Você entende isso, minha irmãzinha querida? Você que vive cheia de culpa na sua mente. Você veio de igreja que te destruiu mentalmente, de tanta acusação, de tanta cobrança.
de tanta culpa. Te aprisionaram na alma, nas suas emoções, como se você estivesse devendo para Deus. Aquela falsa profeta profetizava coisa contra você, te cobrando, coisa que você não queria fazer, te destruíram a mente. Saiba de uma coisa, se você entender isso, você se torna livre da noite para o dia, porque Deus não está te cobrando nada, absolutamente nada. Tudo que tinha que ser cobrado, Deus cobrou de Jesus Cristo, e Cristo pagou na cruz, no meu lugar e no teu lugar. Vamos em frente, Filipenses capítulo 3, vamos ver o que Paulo está falando da sua própria experiência, ali na cruz, daquilo que ele entendeu do Evangelho. Então, capítulo 3 de Filipenses, Paulo fala assim, a partir do versículo 2, não, vamos ler versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, é segurança para vocês que eu escreva as mesmas coisas. Então o que Paulo está dizendo? Paulo escrevia e orientava a igreja repetidas vezes as mesmas coisas. E Paulo está dizendo que ele fazendo assim era segurança para os ouvintes dele. Era segurança para aquelas pessoas que o seguiam, que estavam debaixo do seu apostolado. Então era segurança ouvir a mesma coisa, era ouvir a mesma coisa. É por isso que nós repetimos muito as mesmas coisas. Agora Paulo começa a nos alertar no versículo 2 do capítulo 3 de Filipenses. Acautelai-vos dos cães. Presta atenção, ele fala assim, tenha cautela dos cães. Quem são os cães que Paulo tem em mente? Acautelai-vos dos maus obreiros. Quem são os maus obreiros que Paulo tem em mente? Aí ele revela agora, acautelai-vos da falsa circuncisão. Quem era a falsa circuncisão? Aqueles que viviam debaixo do Velho Testamento. Aqueles que viviam debaixo da lei. Aquela circuncisão era falsa. A verdadeira circuncisão aconteceu no nosso coração através de Cristo na cruz. Então quem são os cães que Paulo está dizendo? Quem são os obreiros, os maus obreiros que Paulo está dizendo? Não sou eu que estou dizendo. É Paulo que está dizendo, são aqueles que estão debaixo de lei, só vivem na velha aliança. Esses são os cães, os maus obreiros, que Paulo se refere. Aí Paulo vai no versículo 4 e diz, bem que eu poderia confiar na carne. Por que Paulo fala que poderia confiar na carne? A carne é religiosa. A carne produz muitas obras religiosas, e as pessoas passam a confiar nas obras religiosas da carne, achando que isso tem muito valor para Deus. Então Paulo fala, bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Agora Paulo vai mostrar as vantagens que ele tinha como religioso na carne. Ele vai mostrar quanto judeu ele era, como ele viveu debaixo da lei, tinha vantagens em tudo isso, mas era tudo na carne. Olha o que ele fala, circuncidado ao 8º dia. O que a lei pedia? Que todo homem que nascesse teria que ser circuncidado ao 8º dia. Então Paulo foi circuncidado. Aí ele fala que circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Ele vinha da linhagem de Israel. Ele tinha uma tribo. Lembra que Deus dividiu o povo de Israel na velha aliança em 12 tribos? Paulo fazia parte de uma tribo. Qual tribo? Da tribo de Benjamim. Ele fala, eu sou hebreu de hebreus. Ele era tudo que lhe dava vantagem debaixo da lei no judaísmo. Ele tinha todas as qualificações. Quanto ao zelo, ele diz assim, perseguidor da igreja. E quanto à justiça que existia na lei, Paulo era um cumpridor da lei. Paulo se declara, eu era irrepreensível. Tudo que a lei pedia, eu fazia. Eu era irrepreensível na justiça da lei. Mas quando Paulo entendeu a obra da cruz, quando Paulo entendeu o que Cristo fez na cruz, quando ele entendeu a nova aliança, e ele entendeu a justificação que vem da cruz, Paulo mudou 200%, porque ele viu que toda a religiosidade que ele tinha não servia para nada. Ele percebeu e viu que toda a religiosidade que ele tinha, aquilo era carne para os homens, para a religião, não servia nada para Deus, era inútil diante de Deus.
Então vou ler de novo as vantagens que Paulo tinha. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, hebreus da tribo de Benjamim. Quanto à lei, ele era fariseu. Aí o que Paulo, quanto à justiça que há na lei, ele diz, eu era irrepreensível. Mas quando Paulo entendeu a justificação da cruz, olha que Paulo fala, mas o que para mim era lucro, eu considerei tudo isso como perda. Então Paulo fala, na minha religião, tudo isso que eu praticava era lucro. Era muito lucro, tudo isso era lucro, mas quando eu entendi a justiça da cruz, eu tive que considerar toda a minha vantagem na religião como uma coisa perdida, porque era incompatível, não dava para misturar a minha justiça com a justiça de Cristo, não dava para misturar o meu legalismo religioso com aquilo que Cristo fez na cruz. Então eu vi que tudo aquilo era perda, eu tinha que perder para ficar com a justiça verdadeira que Cristo trouxe através da sua obra na cruz. Aí Paulo fala, o que para mim era lucro, eu tive que considerar perda, tive que perder tudo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como esterco, como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Então o que Paulo teve que fazer? Ele parou diante de Deus e ele olhou para toda a religiosidade que ele fazia. É que nem você, se você está entendendo o Evangelho da Graça de Deus, você tem que parar e olhar, olha, eu vivia fazendo vigília, eu vivia pagando preço, eu vivia fazendo voto, eu vivia fazendo sacrifício, eu vivia tentando encostar Deus na parede, o Senhor é, o Senhor não é. Eu vivia pagando mico na igreja o tempo todo, eu vivia lá em campanha, enfurnado lá dentro. Eu larguei a minha família porque era tudo endemoniado, era assim que eu achava. E vivia lá na igreja o tempo todo. É isso que Paulo está dizendo. Mas quando comparou com a justiça da cruz, ele viu que tudo aquilo era um esterco, era lixo, era refúgio, não servia absolutamente para nada. É por isso que quando a gente entende o Evangelho da graça de Deus, a gente se desliga de toda a religião, se desliga de tudo, não interessa mais. Se na religião eu tinha vantagem, não interessa mais. Se lá na religião evangélica diziam assim para mim, oh, você é uma bênção, não me interessa mais que alguém diga isso. Se lá na religião evangélica eu tinha um posto acima dos outros, agora que eu conheci a justiça da cruz, não me interessa mais isso. Se lá na religião evangélica vinha muito dinheiro, agora que eu conheci a justiça da cruz, prefiro ficar sem dinheiro, não me interessa esse lixo, é refúgio, não me interessa mais. Não me interessa. Descobri a verdadeira justiça. Então o que Paulo está dizendo? Tudo aquilo que tinha valor ele considerou como esterco, como refúgio, tudo aquilo que ele tinha vantagem, ele jogou tudo fora, não prestava mais para nada. E ele fala, sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Agora vem o centro da coisa, para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Então Paulo teve que largar toda a sua religiosidade, o seu prestígio, aquilo que era lucro, aquilo que era vantagem religiosa, aquelas milhares de obras que ele fazia, ele teve que largar tudo aquilo para abraçar a verdadeira justiça que vinha de Cristo, a justiça que procedia de Deus. Ele teve que perder toda a sua religiosidade,
para ganhar aquilo que foi dado gratuitamente a ele através de Cristo, a justiça que vinha da cruz, a justiça que procede de Deus. Então eu entendo quando você fala comigo e diz: pastor, eu não aguento mais ficar ouvindo pregação de Velho Testamento, não aguento mais as campanhas, eu não aguento mais, mas eu tenho amigos, parentes lá, eu não aguento mais, aquilo se tornou um inferno na minha vida. Eu entendo que você passe por isso. Agora a questão é o seguinte: vai largar tudo isso e entrar de cabeça no Evangelho da Graça de Deus? Mas tem muita gente que eu gosto, mas você vai querer mais a justiça do homem do que a justiça de Deus. Você entende o custo? Quando eu entendo o Evangelho, entendo a verdade, tenho que me desprender de tudo aquilo que não é mais Evangelho. Acabou a justiça própria, foi isso que Paulo fez. Então muitas vezes, pregando o Evangelho da Graça de Deus, nós somos pessoas solitárias, sabia disso? Dificilmente o pastor do sistema quer amizade com a gente. Ele vem para cobrar dízimo, oprimir as pessoas. Você fala que não é obrigado, que está liberto da lei, como é que ele vai gostar de você? Ele quer impor às pessoas um monte de obras religiosas. Você fala que tudo isso acabou na cruz, que não precisa fazer nada, nós vivemos por fé no que Cristo fez, como é que ele vai gostar de você? Aquelas pessoas que só andavam de paletó e gravata, aquela santidade na aparência, agora vem você de camiseta e não está mais debaixo daquele jugo, você largou tudo aquilo de lado, como é que vai gostar de você? Vai ser difícil compactuar a graça com a lei, sim ou não? Então Paulo disse: ser achado nele não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a justiça que procede de Deus baseada na fé, a justiça verdadeira que procede de Deus baseada na fé. É isso que me interessa. Não me interessa a justiça de homem, não me interessa louvor de homem, não me interessa elogio religioso de homem, não me interessa a religião. O que me interessa é que Deus olha para mim e vê que eu estou crendo na justiça que veio da cruz. O que me interessa é que Deus olha para mim e vê que eu me libertei das obras da lei e não me interessa mais. O que me interessa é a justiça que veio da cruz. É isso que agrada a Deus. Quando Deus olha e vê que eu me desliguei de tudo que é lei, de tudo que é jugo, religião evangélica, porque eu amo a justiça que vem da cruz e estou inocentado por aquilo que Ele fez na cruz ao meu favor. Você entende isso, meu irmão, minha irmã, gente querida, gente de valor? Voltemos para Gálatas capítulo 5. Então Paulo fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Fica firme. Não se submeta de novo ao jugo da escravidão. Qual o jugo da escravidão que Paulo tem em mente? Dizendo que nós somos livres e não temos que nos submeter de novo ao jugo da escravidão. Qual é esse jugo da escravidão? A escravidão da velha aliança, voltar para lá. Não se submeta de novo à mesma coisa. Aí ele vai dizendo: eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se você voltar para a velha aliança e ficar lá, Cristo não vai adiantar nada para você. Aí ele diz: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a viver debaixo da lei. Você voltou-se para a velha aliança, você é obrigado a viver debaixo da lei. Ele fala: testifico a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Agora, para terminar, versículo 4. De Cristo vocês se desligaram. Vocês estão no Velho Testamento? Estão tentando se justificar pelas obras da lei? Você está tentando se justificar pelo jejum que você faz, pela vigília que você faz, pelas suas obras religiosas dentro da igreja que você faz, pelo monte que você sobe, pela oferta, pelo dinheiro que você dá? Você está tentando se justificar diante de Deus, diante dessas coisas? Vocês estão desligados de Cristo. Não sou eu que estou inventando. Está escrito aqui: de Cristo vos desligaste. Você só quer fazer pregação do Velho Testamento, levar o povo para o Velho Testamento debaixo da lei? De Cristo você se desligou. É o que Paulo está falando. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei,
Quer se justificar no Velho Testamento? Quer falar que sábado tem que se guardar? Quer falar que é obrigação ser dizimista lá em Malaquias 3? Quer ficar fazendo festas das primícias? Quer viver debaixo do judaísmo na velha aliança? Da graça vocês caíram, vocês se submeteram ao jugo da escravidão de novo. Então, para terminarmos, não esqueça, ninguém vai ser justificado diante de Deus porque pagou preço, porque fez voto, sacrifício, porque viveu debaixo da lei. Ninguém. Não existe uma obra da lei que é capaz de justificar o homem. Como nós somos justificados? Nós somos justificados pela obra de Cristo na cruz. Foi o próprio Deus quem nos justificou. Eu creio que essa palavra cai no seu coração e você vai entender plenamente aquilo que Paulo estava ensinando para os Gálatas. Muito bem, vamos ficando por aqui. Foi uma alegria muito grande estar com vocês até agora. Vos amo muito e desejo um forte abraço a todos vocês. E vou terminando aqui dizendo aquilo: graça e paz a todos vocês, amados em Deus.